Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Bora para mais um Tony Mac Pipoca? Dessa vez vou deixar de lado a linha Chevette, vou deixar de lado a linha Chevrolet e vou partir para o carro que talvez seja hoje em dia o carro mais amado do nosso mercado nacional. Temos aqui um belíssimo exemplar de Gol GTI, mas o Tony Mac Pipoca não é dele não. Sacanagem, hein? Mas é de um GTS. O primeiro GTS que nós gravamos o conteúdo foi um que veio diretamente do Rio de Janeiro para nós fazermos. E foi o primeiro carro que nos trouxe de volta, o primeiro carro que nós mostramos o nosso serviço de restauração. Então acompanha aí, o que veio de longe e que foi um prazer enorme fazer. Temos um conteúdo completaço, talvez se você já é mais antigo no canal, você já tenha visto esse conteúdo. Se não é, se prepara, pega lá sua pipoca, cervejinha, guaraná, coloca aí do seu lado, porque temos um Tony Mac Pipoca de hoje que vocês vão curtir bastante. Aproveitando, antes de ver o vídeo, manda ver no joia, manda ver no like, manda ver no comentário, compartilha para todo mundo que vocês conhecem, que gosta da linha de quadrado, porque esse vai ser o primeiro dos quadrados que a gente vai mostrar. Bora ver o vídeo completo desse GTS e depois teremos outros vídeos da linha quadrada. Temos aqui um GTI que vai dar um conteúdo muito legal também pro Tony Mac Pipoca, mas vai ser da outra vez, beleza? Valeu! Foi enviado pra gente do Rio de Janeiro pra gente fazer uma reforma geral. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho dos defeitos crônicos que a gente já sabe que Gol quadrado tem. E vamos mostrar um pouquinho dos defeitos desse carro e vamos mostrar todo o reparo. A gente vai fazer nesse carro um reparo de cabo a rabo, a gente vai tirar tudo de acabamento, tudo de mecânica, de elétrica, vai fazer troca de assoalho, vai deixar esse carro como zero. Então vamos mostrar alguns defeitos crônicos que o carro tem. Esse carro é comum. Parte de caixa de ar, vamos ver se dá pra ver por aqui, ó. Consegue ver aqui a caixa de ar que já tá cheio de bolha, tá começando a apodrecer. Parte de baixo da porta aqui também tá começando a apodrecer. Então o carro tá num aspecto geral, se você vê o carro, você fala, pô, o carro tá bonito, mas se você vai detalhando, você vê que ele tem um monte de detalhe pra fazer. E é isso que a gente vai fazer todo. Esse carro tem defeito crônico que a gente sabe de túnel de câmbio, ele tem costume de rachar o túnel de câmbio ali na parte de assoalho. Ele tem alguns podres de tampa traseira, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui também. Tem muito carro que a gente já sabe o que acontece, né? Vamos ver se esse daqui como é que tá. Aqui tá rachando a parte de calafetação. Aqui a parte de baixo da tampa já começa a aparecer alguns podres também. Então é isso que aqui no canto da lateral, tá vendo? Tudo onde tem bolha é podre que tá vindo de baixo para cima. Então é isso que a gente vai fazer nesse carro. A gente vai fazer um catado geral, vai ser um serviço bem bacana, porque a gente vai fazer o carro todinho. E meu, Gol GTS, quem nunca foi apaixonado por um carrinho desse? Gol GTS, Gol GTI, pô, tem uma legião de fãs aí no Brasil inteiro. E vamos ver como é que esse daqui vai ficar, sendo todinho feito aqui pela Tony Mac. Então o Gol tá aqui todo desmontado. A gente vai começar a parte da funilaria. Tem bastante coisa, eu mostrei pra vocês um pouco por baixo o assoalho. Deixa eu mostrar um pouco aqui em cima de novo, ó. Olha o estado que tá o assoalho do carro. Aqui é o famoso túnel do câmbio que o pessoal é crônico de Gol quadrado, sempre trinca. Ainda mais se o cara rebaixa, faz alguma coisa, o carro não aguenta. Então o túnel tá trincado aqui por fora e por dentro foi feito um serviço meio mal feito, vai. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, conseguem ver, ó, o reforço, vai, que fizeram. Pegaram uns pedaços de chapa, soldaram em cima exatamente para tentar minimizar aí parar de trincar. Então, como a gente vai fazer uma funilaria completa, o desafio maior desse carro é exatamente a gente fazer a troca desse assoalho
Esse assoalho, como eu mostrei para vocês por baixo, ele tá bem danificado. Tem alguns pontos que ele foi feito um emendo. Dá uma olhada aqui nessa parte de trás, ó. Ó a lata que colocaram aqui, ó. Fizeram alguns remendos no assoalho. Essa parte dianteira do motorista também foi trocada, só que como a gente sabe, a peça que não é original, ela vem até aqui, então foi trocado um pedaço também do assoalho. E a gente vai fazer a substituição desse assoalho completo. Esse eu vou falar que é o maior desafio desse carro, porque você trocar um assoalho do carro, você requer um cuidado, correr o risco de soldar uma peça torta. O assoalho faz parte da estrutura do carro, pega túnel do câmbio, que é a maior estrutura do carro. Então eu vou falar que esse daqui vai ser o maior desafio desse serviço, vai ser a troca desse assoalho. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, o assoalho já chegou. O dono do carro mandou um assoalho pra gente, ele estava com dificuldade para achar peça nova original. E ele mandou esse assoalho aqui, ó. Consegue? O assoalho tá de ponta cabeça. Isso daqui é exatamente aquele túnel do câmbio lá que costuma trincar, que eu falei pra vocês. Então a gente tá fazendo toda a limpeza dessa peça que ele mandou, tirando as partes que não vão usar, caixa de ar, veio uma parte do painel corta-fogo. Ó, do lado de cá o João tá tirando a caixa de ar. Então a gente vai pegar esse assoalho e vai colocar naquele carro. Vamos ver aí que vai ser um trabalho bem minucioso, um trabalho bem complicado de fazer, uma troca de assoalho dessa. Então, para quem gosta de Gol quadrado, da família quadrada aí da Volkswagen, tem bastante fã, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para quem vocês conhecem e acompanhem. A gente vai fazer um trabalho completo nesse carro, a gente vai dividir aí em alguns capítulos para vocês acompanharem, beleza? Vocês lembram como que era o carro dos Flintstones? Que eles iam com o pezinho no chão? Então vamos ver como é que é o Gol dos Flintstones. O assoalho foi todo cortado. Só puxar ele para fora. Tá aqui então o assoalho velho retirado. Eu só vim aqui na sucata para mostrar para vocês o serviço que tinha sido feito anteriormente. Dá uma olhada aqui no túnel do câmbio, aquele que costuma rachar. Dá uma olhada o que fizeram. Soldaram aquelas chapas, mostrei pra vocês. Soldaram aquelas chapas por dentro. E do jeito que a solda ficou aqui fora, como eles não tiveram o trabalho de tirar motor e câmbio, do jeito que a solda ficou aqui por fora, ó, ele já tava enferrujando toda a chapa. Dá uma olhada, tem até pedaço de arame da solda ainda, ó. Do jeito que soldaram ficou. Então, vou te falar, ó, olha aqui o que tem de ponto de solda para tentar tampar um buraco. Então não adianta nada também você colocar um reforço desse, você vai deixar mais resistente ali no túnel do câmbio, só que aqui onde foi feito os pontos de solda, vai oxidar tudo e vai trincar aqui. Quer dizer, fazendo um serviço assim, você só mudou de lugar. A trinca que original é aqui, vai ser aqui, ó. Isso daqui tá tudo oxidado, dá uma olhada. Vou te falar que mais pouco tempo esse túnel tava rachando agora com o desenho do reforço. O reforço ia ficar no lugar e o resto do túnel ia trincar. Então vamos fazer agora no assoalho novo que foi colocado no carro um serviço decente, né? Vamos fazer o reforço necessário ali e dar o acabamento tanto por baixo quanto por cima para não acontecer esse tipo de coisa, você não criar um outro ponto frágil. Fazendo a limpeza aqui da estrutura do carro para receber o assoalho novo, o funileiro João me chamou de volta, ó, vem dar uma olhada aqui, vamos mostrar mais coisa. Meu carro antigo é assim, não tem como, quanto mais você mexe, mais coisa aparece. Aqui a gente fez a remoção, ele está terminando de fazer a limpeza aí para receber o assoalho novo. Só que vamos dar uma olhada aqui nas caixas de ar. Dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, foi feito um remendo da caixa de ar, por um serviço aí antigo, mas um remendo bem mal feito. Essa estrutura aqui, essa parte nova, é uma peça paralela e não foi feita nenhuma proteção onde foi soldado. Dá uma olhada que ela foi soldada uma peça tá toda torta, você consegue ver que foi soldado com maçarico. Quer dizer, o maçarico esquenta a chapa pra caramba, então tira toda a têmpera da chapa, ela começa a enferrujar e não tem nenhum acabamento. O acabamento foi feito só com massa plástica. Então a gente é bem provável que vai ter que trocar toda essa parte interna das duas caixas de ar, esquerda e direita, e caixa de roda. Tá faltando aqui um belo pedaço de caixa de roda. O assoalho ele vai vir até aqui para vocês terem uma ideia. Vai vir lá dentro. Então a gente vai ter que fazer um remendo grande aqui nessa caixa de roda, do lado esquerdo e do lado direito também. Mas não tem jeito, um carro antigo é assim, quando você começa, quanto mais você mexe, mais coisa aparece.
E a gente vai fazer isso aqui tudo. A gente vai resolver isso daqui tudo. Então, vamos lá. Continua o trabalho, vamos ver como é que vai ficar. Ainda falando da funilaria do carro, eu mostrei para vocês agora há pouco que a gente tinha aquelas caixas de ar interna, né? Que o antigo dono tinha trocado somente um pedaço, sem dar nenhum tipo de acabamento. Então tá aqui, já trocamos a parte dianteira das caixas de ar interna agora com a peça original que a gente tirou daquele assoalho. Tá aqui do lado esquerdo e do lado direito. Fizemos o acabamento todo em solda, sem usar massa. Então, dessa vez a gente faz a aplicação de um wash primer aqui em cima para evitar corrosão, mas pelo menos a peça está trocada da maneira correta, né? O assoalho a gente está terminando de preparar ele para soldar no carro e a gente também escolheu como opção tirar todo aquele revestimento, ó. Esse daqui é o revestimento antigo que tinha. Ele vem um bate-pedra. Bate-pedra não, para quem conhece é o KPO. Ele vem um KPO aplicado em todo o assoalho. A gente optou por remover esse KPO, porque a gente vai ter que fazer todo o assoalho do carro. Então a gente optou por remover esse KPO. E daí veio a dúvida, como que a gente vai remover isso daí? O pessoal na internet fala de meter um maçarico em cima, ele acaba pegando fogo e vai soltando. Isso é a maior cagada que pode ser feita. Uma lata dessa aqui, ó, tem pelo menos uns 20, 25 anos. E não tem ferrugem, não tem nada. Se você aplicar meter um maçarico aqui em cima e para tirar esse KPO, você vai acabar destemperando toda a chapa. Então você vai deixar a chapa desprotegida para corrosão. Você pode até aplicar um wash primer em cima dela, mas é bem provável que ela vai começar a enferrujar. Então você fazer isso, você vai acabar com a assoalho desse original. A gente tinha duas opções para remover isso daqui. Ou jatear de areia ou com escova. Como a gente tinha um prazo meio apertado, não ia dar tempo de a gente mandar para o jateamento de areia, para a peça voltar, ia ficar lá alguns dias. A gente optou por fazer ela com escova, então a gente usa uma escova especial para remover esse tipo de material. A gente passou aqui, dá uma olhada como está o assoalho e como está o chão. Isso daqui é todo o material que estava lá. Então a gente passou o dia aí removendo e agora o João está tirando duas complementos aqui do assoalho, ó. Que o pessoal tem costume de enfiar o macaco debaixo do carro e não prestar atenção onde deve ser colocado. O macaco deve ser colocado na emenda do assoalho com a lateral, nessa emenda aqui. Aí o pessoal vem e coloca o macaco aqui nesse braço. Isso aqui não tem estrutura, acaba danificando toda. Essa daqui ele já tirou fora, a gente vai reparar. Ó. E dá uma olhada do outro lado que a gente está tirando, como foi amassado. Consegue perceber como a peça está amassada? Então a gente está removendo, está tendo esse trabalho de remover isso daí também, exatamente para ficar um serviço de qualidade. Vamos ver, vamos continuar aí, terminar de fazer a limpeza e daí a gente já vai poder soldar o assoalho no carro. O cliente quis como opção tirar todo aquele emborrachamento, ele fez algumas pesquisas na internet, achou melhor trocar o emborrachamento, a gente limpou todo o assoalho, ele ficou na chapa de novo. Deixa eu mostrar uma foto aqui, uma imagem aqui por baixo do assoalho. Estão vendo que ele tá meio verdinho até? Porque quando a gente deixa a chapa exposta, mais uma vez a gente tem que aplicar o wash primer, né? Que é exatamente para evitar aí corrosão, para dar uma protegida na chapa. Depois, quando o assoalho estiver soldado, a gente vai levantar o carro para fazer o emborrachamento, vocês vão ter uma noção melhor de como ele ficou. Aqui aquela parte crítica, né, que a gente já conhece, que é a emenda do assoalho do carro aqui no painel corta-fogo, que o pessoal chama do túnel do câmbio. Depois que esse assoalho estiver no lugar, a gente vai fazer um reforço aqui. Ele não está alinhado ainda, por isso que vocês estão vendo lá dentro do carro. Depois a gente vai fazer um reforço aqui do lado de dentro, né, para ficar alguma coisa imperceptível. E evitar que trinque, né? Porque é crônico. O golzinho quadrado, toda a família dos Volkswagen quadrado é crônico aí ter a trinca do túnel do câmbio. Não é porque o carro é rebaixado ou não, é meio crônico. É difícil de você encontrar um golzinho dessa geração que não tenha trinca no câmbio. É bem difícil. Então vamos fazer um reforço lá para evitar que isso ocorra aí novamente.
toda a parte de assoalho do carro, estava na hora de a gente fazer o carro por fora, né? Então a gente montou as portas no lugar, fez o alinhamento das portas, tampou, tinha um monte de furo. Lembra aquela moldura lateral do original do GTI, do GTS? Só que essa estava tudo furada, tinha vários furos em lugares errados. Então, como as molduras vão ser novas, a gente tampou todos os furos e quando chegar a moldura nova a gente vai fazer a furação correta e daí de uma vez só, né? Montamos as portas, fizemos um catado geral aqui que tinha de funilaria, tinha alguns danos do lado de cá. E do lado direito também. Você vê que o maior... Tampar aqueles furos, vou te falar que acaba ondulando muito a chapa. Então você tem que fazer um belo acabamento depois com lima para tirar aquela ondulação da chapa. Aí o pessoal vai perguntar, pô, será que valia a pena furar? É que eu não cheguei a mostrar para vocês como tava. Mas tinha um furo aqui, se não me engano, tinha meia dúzia. Ele alargou para um lado, alargou para o outro. Olha o tamanho do remendo que a gente teve que fazer. Tá vendo isso daqui? Era tudo buraco embaixo. Então vale a pena sim fazer já que a gente está fazendo o carro todo, fazer do jeito correto. Agora vem os frisos novos, a gente mede no lugar e faz a furação uma vez só. E fizemos todo o reforço da parte dianteira, né? Vou explicar um pouquinho o reforço para vocês. Aqui em caixa de roda, a gente fez somente solda, né? Nas duas caixas de rodas. E aqui no túnel do câmbio, eu vou mostrar lá dentro para vocês o que nós trocamos. A gente trocou um pedaço de chapa aqui. E daí, para não ter o perigo de voltar a acontecer isso daí, nós fizemos com uma chapa bem mais grossa. Eu vou pegar a chapa do carro para vocês verem. E vou pegar também a chapa que nós utilizamos para fazer o remendo. Vamos lá. A chapa que estava lá no lugar. Toda mastigada, toda fudida, tá vendo? E uma chapa muito fina, não tem muita resistência. Então, bem provável que ia trincar novamente. Nós pegamos aqui uma chapa bem mais grossa. Consegue perceber a bitola da chapa? E fizemos todo o reforço interno com essa chapa. Então, a gente não precisou fazer aquele monte de abas que tinha quando estava feito o reforço. A gente pegou a peça, a gente moldou a peça, o pedaço que a gente tirou e fez o reforço somente com a peça com a chapa mais resistente. A gente está tirando a caixa de ar que a gente colocou para ver algumas furações ali do ar-condicionado que vai ser instalado. Então, tirando a caixa de ar, eu consigo mostrar para vocês onde foi o pedaço que a gente trocou e colocou essa chapa mais resistente aqui. O João tá tirando a caixa de ar. Vamos mostrar ali o reforço que nós fizemos. Lembra que eu mostrei lá do lado de fora? Então a gente recortou aqui, que era exatamente onde estava todo trincado e tinha aqueles... Lembra daqueles reforços que a gente viu no começo? Um monte de reforço mal feito, feio pra caramba. E refizemos todo com uma chapa bem mais resistente. Então a chance disso daqui trincar agora é mínima. É bem provável que aí não volte a trincar mais. Verdade, vamos chamar a atenção de uma coisa. Vamos dar uma olhada por dentro aqui das portas. Que eu tava falando pra vocês dos furos que eu não tirei foto, que eu não filmei antes. Mas dá uma olhada aqui nos buracos que tinham na porta, ó. Isso daqui foi tudo o serviço que a gente fez para tampar. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui do lado de dentro da porta, né? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dos buracos que tinham lá fora. Então, funilaria praticamente concluída. O proprietário está vindo de viagem essa semana. Ele falou, quando a funilaria estiver pronta, me dá um toque que eu pego o avião e vou para aí. Então ele vai estar vindo essa semana para liberar a gente de mandar o carro para preparação de pintura. E aí que vem a parte bonita, né? Até agora a gente fez o grosso, o serviço pesado, que foi toda desmontagem, funilaria, troca de assoalho. A gente fez o alinhamento da frente ali, que estava bem feio também. A gente monta aqui faróis, grades, pisca, exatamente para verificar o alinhamento. Já tomou uma cara bem diferente do que estava. Ele liberando, o carro começa a ir para a parte de preparação. E daí lá o serviço é bem mais tranquilo. Tá aqui ele, a funilaria já foi toda terminada, agora a gente está começando a parte de preparação de pintura. A gente está vendo o carro todo montado, mas a gente vai desmontar ele todo de novo para poder preparar as peças móveis no cavalete, a carroceria a gente prepara toda a parte. Essa etapa de preparação a gente vai falar bastante
dos processos de preparação, tá? O que a gente vai fazer desde a carroceria do carro agora até a hora de pintura. Desmontamos o carro todo novamente então e agora começamos a taquear todo o material que tinha embaixo, né? A gente está utilizando até o material que já tinha no carro, ele tinha um pouco, ele já estava pintado, tinha um pouco de massa embaixo. A gente está utilizando esse material para taquear e depois vir com a aplicação do primer em cima. Vocês estão acompanhando ali o Thiago fazendo o lixamento de uma massa poliéster. Aqui do lado direito a gente ainda não começou a fazer um reparo de fazer uma preparação de pintura. O que eu estava falando que a gente está utilizando como base é exatamente o material que a gente tinha no carro. A gente não precisa remover todo o material no carro, porque a gente vai isolar todo esse material de baixo com um primer. Então o primer vai ter a função de isolar todo o material de baixo e a gente conseguir nivelar a superfície com ele. A gente pode utilizar esse material de baixo como base. É um material que já foi, pelo jeito ele já foi aplicado há muito tempo. Ele não tinha muita queda de brilho, quer dizer, e não estava com muito material. Também não tinha excesso de material. A gente consegue ver que ele tinha um pouco de material, mas não tinha muita coisa não. Bom pessoal, depois de taqueado todo o carro, vocês veem que a gente fez uma aplicação do wash primer. O que é o wash primer para quem não conhece? Ou fundo fosfatizante. Ele tem duas funções. A primeira, evitar corrosão. Onde a lata ficou exposta sem nenhum tipo de fundo, ela enferruja muito fácil. É uma chapa crua, ela enferruja rápido demais. De um dia para o outro ele começa a aparecer ponto de ferrugem. O wash primer vem exatamente para isolar, para evitar essa oxidação. Se a gente aplicar o primer direto, a oxidação pode vir de baixo para cima, desplacando todo o material. Então é importantíssimo você aplicar o wash primer, principalmente onde a chapa está exposta. Você vê que tudo onde está verdinho, amarelinho, a chapa ficou exposta. E a segunda função é ter uma aderência melhor do primer. O primer também adere melhor em cima do wash primer e evita desplacamento também de material. O carro está todo empapelado, a gente vai começar a aplicar a primeira demão, a gente vai aplicar 3 demãos de primer e vai recebendo então a primeira camada aí de primer. Note que geralmente o primer tem um aspecto cinza, tá? Geralmente ele é cinza. Isso porque o cinza é uma das cores mais fáceis de você cobrir depois com pigmento, com tinta. Então geralmente o carro tem o primer tem um fundo cinza. Tem uns da Siken, se eu não me engano, que tem um bege, que ele é um pouco bege, é um pouco pior de cobertura, para você cobrir ele depois com tinta. O cinza é bem mais fácil. Eu falo de cobertura de pintura porque tem muitas tintas que a gente vê a pintura já feita, mas você não sabe o trabalho que dá você cobrir o fundo com aquela tinta. Você pega o vermelho, o amarelo, o verde, pô, elas são quase transparentes. Para você ter uma cobertura legal da tinta, se você não tiver uma boa base por baixo, você tá ferrado. Inclusive no Gol, antes de ir para a cabine, mesmo o primer já sendo cinza, a gente vai dar uma base total no carro, que daí fica bem mais fácil. Entrou na cabine, 2, 3 demãos de tinta, verniz e o carro tá ótimo. Vocês estão vendo que acabou de aplicar e o primer ainda está brilhando um pouco, né? O primer ele vai fosquear, ele vai baixar todo esse brilho quando ele estiver bem seco. O ideal de você começar a lixar o primer é 24 horas depois da aplicação. Como trata-se de um carro que a gente vai ter que ter um acabamento impecável, eu vou deixar esse carro pelo menos uns 3 dias aí, curando legal esse primer para depois começar o lixamento. Evitando também a queda de brilho, a perda de brilho do verniz que tiver em cima. Depois de aplicado todo o primer, então, a gente entra, ele fica num tempo de cura, né? Ele ficou aí uns 2, 3 dias curando legal, porque depois da carroceria a gente teve que preparar as peças também, as portas. Então agora a gente entrou na parte de lixamento. Consegue perceber a diferença?
Aqui é o primer já lixado, ó. Vamos ver o outro lado. A diferença até de coloração do material. Tá vendo como aqui tá bem mais escuro? Esse lado ainda não foi lixado. Para que serve o primer então? Qual a finalidade do primer? Por que a gente lixa ele? Bom, o primer vai servir, além de isolar todo o material de baixo, para a gente poder fazer um melhor acabamento na questão do nivelamento da chapa. A gente fez já um trabalho de taqueamento anterior à aplicação do primer, mas a massa poliéster que é utilizada, ou se não o grão de lixa que é utilizado antes do primer é um grão muito grosso. O primer vem tirando todo esse risco de lixa, todos os poros que ficam embaixo, e depois a gente vem com uma lixa mais fina fazendo acabamento. O primer é fundamental então para isolar o material de baixo, para nivelar toda a superfície e também para a aderência da tinta. Se a gente lixar o primer com um grão errado de tinta, ou ela vai aparecer depois, se você lixar com uma lixa grossa, por exemplo, vai aparecer depois na parte da pintura, o risco de lixa. Ou se você lixar com uma lixa muito fina, você também pode ter desplacamento de material. Pode sair pedaços de tinta e verniz tudo junto. Então é sempre importante você se atentar à ordem das lixas para você fazer um lixamento correto. Vamos lixar esse lado, vamos lixar o lado de lá, só que antes de pintar a gente tem que fazer todo o assoalho desse carro. Lembra que a gente trocou o assoalho lá no vídeo anterior? Se você não viu o vídeo anterior como começou esse serviço, clica aqui em cima que você vai ver. A gente trocou todo o assoalho, daí a gente tirou todo o material, o emborrachamento que vinha no assoalho. Então, acabando a parte de lixamento, a gente vai colocar o carro no elevador e vamos fazer todo o assoalho. Vamos deixar ele brilhando. Brilhando não, né? Ele é um bate-pedra fosco, preto. Vamos ver como é que vai ficar também. A parte de lixamento do carro agora foi praticamente concluída. A gente já fez toda a parte de calafetação também. A gente utiliza um KPO exatamente para evitar a entrada de água aí entre a junção das peças, tanto na paralama com caixa de roda, ali parte interna de longarina, painel corta-fogo, que é exatamente para evitar. Painel corta-fogo é exatamente para evitar de entrar água dentro do carro. E aqui para evitar de entrar água dentro de longarina, evitar entrar água na parte interna para não ter oxidação de dentro da peça. A gente fez também a parte de batida de pedra, que a gente chama, que é aquele material meio rugoso que a gente vê na parte de baixo do painel, tem nas caixas de ar, e a gente ainda vai levantar para fazer no assoalho. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? O carro foi todo lixado, vocês viram aí a aplicação de primer, o lixamento de primer, só que a gente vai preferir dar uma base dele. Uma base, o que eu digo, é a própria tinta do carro mesmo, antes de ir para a cabine. Exatamente para facilitar a gente enxergar algum possível defeito. Às vezes, quando você faz um lixamento de um carro, um lixamento completo assim no carro, pode ser que alguma parte fique com um lixamento um pouco falho, que eu digo. Então a base ajuda a gente a enxergar melhor. Você aplica a tinta, ela vai ter uma tonalidade diferente do primer e vai ter um pouco de brilho. Então você consegue enxergar melhor onde está defeito. A gente optou e vai fazer isso agora, vai dar uma base no carro todo, antes de entrar na cabine, e daí a gente sai lixando mais alguns pontos que tiver algum tipo de defeito. Então bora aplicar a base agora no carro. O que vocês estão acompanhando é exatamente a aplicação da base que eu estava falando. O Thiago está aplicando a base. A base do que é? A tinta, pode ser a tinta do carro, pode ser uma tinta na outra tonalidade, não tem problema, desde que seja uma base parecida, né? Aqui no caso a pintura do carro é um preto ônix. A gente pegou uma outra tinta preta exatamente para utilizar de base, e vocês veem como ela brilha, né?
Então você consegue identificar um pouco melhor o lixamento que foi feito peça a peça. Essa etapa, como não é uma etapa final de acabamento, a gente pode fazer fora da cabine. A gente regula a pistola para uma pressão bem baixa, um leque mais aberto e uma pressão baixa, então não fica espalhado aí pelo ar a pintura que ele está fazendo. Vocês veem que a gente, mesmo acompanhando aqui de próximo, você praticamente não vê aquela fumaça, de pintura pelo ar. Auxilia bastante no lixamento e eu vou te falar que auxilia até na cabine de pintura. Quer dizer, quando esse carro for para a cabine de pintura para fazer a pintura final, ela já está com fundo preto. A cobertura da tinta vai ser mais fácil do que cobrir um cinza. Consegue imaginar? Uma tinta preta em cima de uma tinta preta é mais fácil de cobrir do que cobrir um cinza. Não é em todo carro que a gente faz isso somente quando tem uma pintura muito grande. Tiveram muitas etapas, a gente lixou o primer algumas vezes. Em alguns pontos a gente teve até que reaplicar o primer, então dá uma base assim, ajuda a identificar possíveis pontos aí de falha no lixamento. Ele vai terminar de aplicar a base, quando isso secar, a gente consegue enxergar melhor e vamos lixar os pontinhos que tiver novamente. E antes de ir para a cabine de pintura ainda, esse carro vai ter que subir no elevador para fazer todo o assoalho. Lembra que a gente fez a troca do assoalho? Então a gente vai ter que fazer todo o assoalho desse carro, fazer uma batida de pedra nele todo. Vai ter que remover ainda eixo traseiro, tudo. A gente deixou montado para facilitar a locomoção dentro da oficina. Depois que a gente aplicou a base, eu falei pra vocês que faltava fazer o assoalho, né? O carro tá em cima no elevador, então a gente já empapelou pra não ter problema de espirrar pra tudo que é lado. E vamos fazer a aplicação aí do bate-pedra no assoalho. Bate-pedra é modo de dizer, tá? A gente hoje não utiliza bate-pedra porque ele é diluído com água. E a água pode trazer problema de oxidação. A gente dilui um pouco o KPO com desengraxante, ele fica um pouco mais fininho assim, a gente consegue fazer a aplicação em todo o assoalho, e é essa etapa que a gente vai fazer agora. Todo o assoalho do carro preparado para receber a batida de pedra. Ele tem esse nome, acredito eu, que seja até para pedra bater mesmo, né? Vamos ver como é que vai ficar esse assoalho aí. A gente raspou ele todo lá na etapa da funilaria, a gente deixou ele na chapa, vocês lembram? Então agora está na hora de fazer um revestimento para evitar a oxidação, né? Todo o assoalho vai receber uma camada aí. Agora sim, o Gol está prontinho para ir para a cabine de pintura. Em cima da base que a gente aplicou, a gente fez um novo lixamento, exatamente para tirar alguns possíveis defeitos que eu tinha falado para vocês. Parte interna, nós fizemos toda a instalação dos anti-ruído, Toroflex que a gente chama, que são essas placas aí para eliminar barulho da parte de baixo do carro. E vamos levantar o carro no elevador para vocês verem como ficou o assoalho dele. Bora levantar o carro para vocês verem como ficou por baixo. Dê uma olhada na parte de baixo do assoalho do carro. Esse é aquela batida de pedra que eu falo para vocês, ele tem um aspecto bem rugoso assim, que é exatamente para imitar todo o original do carro. A gente chama de batida de pedra porque ele tem um aspecto rugoso, mas ele é feito com KPO diluído com desengraxante, tá? Que é exatamente para dar uma proteção na chapa contra a batida embaixo e também evitar corrosão. Aqui o túnel do câmbio. Aqui é aquela base de tinta preta, né, que foi aplicada. Túnel do câmbio e todo assoalho. Então, só levantei para mostrar para vocês mais uma vez como o assoalho ficou. Agora a gente vai baixar ele e colocar dentro da cabine de pintura. Bora pintar esse carro que vai ficar lindo. O carro preto vai mostrar um brilho sensacional. Bora pintar então. That's what we become. That's what we become.
around a little bit, but not as long as Littlefoot. Oversensitive and then we blame it on political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for acceptance? We all a little off in exception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. Stop pirates bad, why police have all the cannons there? Cops these days got us looking like Afghanistan. Confiscated weapons, who we call it for this robbery. If you think about the action Connery. Honestly, these days killing gets so fucking publicized. First your fries, then your goodbyes, and then it got like T.I. R.I.P. then we on to the next. After death, the checking over dinner argument. Presidents, no heaven sent, but blame for your cop-outs. Fuck cops out, guess I'll play a game of knockout. Passion out, blast and decaffeine. Bunch of backstabbing while we run rampant. That's what we become, that's what we become. Choke till plumb, wonder why so sucking dumb. No compassion, out, blast and decaffeine. Bunch of backstabbing while we run. Galera, o golzinho tá ali no forno. A pintura tá ficando bonita demais. Vocês estão acompanhando aí? Viu o brilho que deu? Isso só foi uma demão de verniz, hein? A gente tem mais duas depois por cima dessa daí. Mas tá ficando bonito demais esse carro. Vamos até aproveitar um pouco que o Tonho foi preparar um pouco mais de verniz e acompanhar aqui um pouco o brilho do carro. Vamos acompanhar de perto. Carro preto é lindo o brilho dele, ó. Consegue... Dá pra ler quase a marca da câmera, né? Carro preto é lindo. O brilho dele aparece demais. E aí que a gente tem que ficar de olho na qualidade, né? Na qualidade de preparação, na qualidade de aplicação de tinta, de verniz. Porque como o carro preto mostra demais, é bonito demais, ele mostra também muito defeito, né? Se a peça estiver ondulada, ele mostra também muito fácil. Bom, vamos sair daqui, senão o Tonho daqui a pouco empurra a gente pra fora. Vambora. G-Mo, listen, the government can suck a dick. I don't really give a crap, Republican or Democrat. All of y'all can get attacked. On my voting ballot, I scratched out the candidates and wrote my name in every single field, then I cast the shit. I don't give a fuck about the presidential race. I've been lied to enough, it's fucking up my mental state. Living in a virtual projection with sinful snakes. Everything we eat and touch. That's what we become. That's what we become. That's what we become. Been around a little bit, but not as long as Littlefoot. Oversensitive and then we blame it on political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for acceptance? We all a little off in exception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. Stop pirates bad, why police have all the cannons there? Cops these days got us looking like Afghanistan. Confiscated weapons, who we call it for this robbery. If you think about the action Connery. Honestly, these days killing gets so fucking publicized. First your fries, then your goodbyes, and then it got like T.I. R.I.P. then we on to the next. After death, the checking over dinner argument. Presidents, no heaven sent, but blame for your cop-outs. Fuck cops out, guess I'll play a game of knockout. Passion out, blast and decaffeine. Bunch of backstabbing while we run. A gente está na parte de montagem do Gol. Vocês acompanharam aí toda a etapa de desmontagem, funilaria, preparação, pintura. Agora chegou finalmente a etapa de montagem. O que o Marcelo está fazendo aqui por enquanto? A principal montagem é mais chata do começo, que a gente precisa disso para começar a montar toda a mecânica e tapeçaria interna, são os chicotes. Então ele está passando os chicotes aqui na parte de cofre do motor, está passando o chicote aqui na parte de painel para a gente poder vir com caixa de ventilação, painel de instrumentos e até poder montar a parte mecânica. Ó. O chicote vai até bomba de combustível, boia do tanque, lanternas traseiras. Então é a parte acho que mais chata da montagem quando fala aí na parte de elétrica, de chicote, de montagem de elétrica. Mas a gente tem que fazer isso daí para depois a gente começar a vir com parte de tapeçaria e forrações. Então acompanha aí a parte de montagem desse Golzinho. Dando andamento aqui na montagem, pessoal, a gente já começou a montar a parte de servo-freio,
O chicote já foi passado, caixa de ventilação a gente está terminando de montar. Aqui a caixa de ventilação. Eu vou falar que ela está dando um trabalho a mais porque esse carro não tinha ar-condicionado. E agora a gente está tendo que passar todas as mangueiras de gás, tudo, mangueira veio danificada para colocar ar-condicionado. Então está tendo um trabalho a mais na montagem por conta disso. Mas enquanto isso, como a gente não consegue muito, não dá, né? Para esperar uma etapa ficar pronta para aí começar outra, tem coisa que a gente consegue fazer andar junto, a gente já começou a fazer o polimento do carro. Estão vendo aí o teto todo fosco? Para que a gente faz o polimento do carro depois da pintura? Exatamente para melhorar o aspecto do alastramento do verniz. Muitas vezes ele fica meio grosso, meio casca de laranja, e tirar alguma sujeirinha localizada, como eu mostrei para vocês lá dentro da cabine. Lembra quando estava pintando? Tinha um pontinho de sujeira no capô que eu estava mostrando? O polimento serve exatamente para isso. Então a gente entra com lixamento fino. Aqui entrou com que lixa, Júnior? Entra com uma lixa 2000 e depois a gente vem com a massa, com os materiais de polimento, massa de polir, lustrador, para voltar o brilho para esse carro. Aqui a lateral já começando a ser polida, ó. Ele já fica com um aspecto diferente daquela casca de laranja que ele estava quando tinha acabado de sair da cabine de pintura. Aqui a peça só lixada. Aqui é o caldo do lixamento que faz que fica esse esbranquiçado, assim como o teto. Então bora polir ele todo, levantar o brilho desse carro para a gente poder dar andamento aí na parte de montagem e ficar um acabamento bonito, né? O carro sai da cabine e já sai bonito. Quando você pule, então, melhora e muito. A única coisa que a gente não vai poder fazer é cristalizar essa pintura, porque a cristalização, quando a gente faz, ela na verdade é um filme, uma película bem fininha, que ela tampa toda a camada de verniz do carro. E o verniz do carro, mesmo quando a gente pintou ele na semana passada, ele está evaporando aí uma semana, ele demora 30 dias para evaporar todo o solvente que tem junto com o verniz, que foi o thinner que a gente colocou para ajudar a transportar o verniz pela pistola. Então ele demora 30 dias para terminar de evaporar esse material. Antes disso, você pode fazer o polimento, acabamento, lustrador, mas você não pode cristalizar a pintura. Se você cristalizar a pintura antes de um prazo de 30 dias, é bem provável que vai cair o brilho desse material que foi aplicado. Então, fica a dica aí. Polir e cristalizar só depois de 30 dias que você pintou o carro, beleza? Continuando a montagem aqui do Gol, a gente já passou todos os chicotes, a gente começou a montar aqui caixa de ventilação, de painel de instrumentos, porém, já começaram a aparecer os problemas. O que aconteceu? O cliente pediu para instalar área de direção nesse carro, só que ele comprou as peças, ele foi pesquisando na internet, comprando as peças e mandando para a gente. E agora que a gente começou a montar, um monte de coisa quebrada, danificada e faltando. A caixa de direção veio, caixa hidráulica, só que não vieram as mangueiras de direção. Então a gente não consegue nem montar o motor por conta disso. E daqui na parte do ar-condicionado, vieram faltando alguns itens do painel de ventilação, parte de chicote, que mais? Solenoide também, porque esse sistema é todo a vácuo. O condensador que ele mandou também a gente não vai conseguir utilizar, ele mandou um condensador que está bem danificado, não vale a pena a gente ficar montando o carro para dar problema. A gente orientou ele para providenciar peça nova agora de condensador. E o compressor que mandaram para a gente também, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Enganaram ele. Pô, o cara pesquisando, foi atrás de informação, foi atrás de tudo para querer comprar um kit original para colocar no carro dele. E mandaram um compressor para ele que não é de Gol. O compressor do ar-condicionado esse daqui.
O original do Gol, ele tem suporte para todo lado, porque ele pode ser montado lá de cá. Nos Gols mais modernos, ele é montado do outro lado do motor. Só que a saída do ar-condicionado aqui em cima, as saídas da mangueira, tá vendo? Isso daqui saindo para baixo, meu, você vai ligar o ar-condicionado e vai travar o compressor. Então, outra peça que a gente indicou para ele comprar nova, porque você fazer também um trabalho desse, montar um projeto desse tamanho, para começar a ter problema, não é viável, não é nem um pouco interessante. Além do que, dá uma olhada. Polia da bomba de direção 6PK. 6PK, quando eu digo, é a polia toda estriada. Polia do virabrequim também toda estriada. E polia do compressor correia Poli-V. Não tem como isso dar certo, né? Como é que a mesma polia que vai passar aqui na direção vai passar aqui no compressor? Não tem como isso dar certo. Então a gente ficou meio empacado. A gente já entrou em contato com ele. Ele é uma pessoa super calma, super tranquila. Entende também que ele foi providenciando, às vezes, talvez algumas coisas aí antes do tempo. Ou pessoas também que agiram de má fé, né? Que venderam coisa para ele que não é a correta do carro. O kit de direção veio faltando peça. O kit de ar-condicionado veio faltando peça. Então, é triste, mano, saber que tem gente na internet aí vendendo. A gente sabe também que tem gente do bem, tem gente honesta, tem gente sincera, mas tem gente que vende essas coisas aí que causam um problema enorme, né? O carro está aqui em fase de montagem, enquanto a gente então não mandar fazer as mangueiras de direção, a gente não consegue nem montar um motor no carro. Tudo que a gente pôde correr até agora, acho que a gente vai perder a gente vai perder bem mais tempo no final, porque você começa a montar, vê que dá problema, tem que desmontar. Aqui é a caixa de direção, né? Eu vou ter que desmontar ela de novo para mandar fazer as mangueiras, colocar no lugar. Acontece, não é o que a gente queria. Esse é o grande problema de você trabalhar, fazer um reparo, uma restauração, às vezes com peças usadas. Eu entendo, claro, a gente ficou conversando um tempão no telefone. A intenção dele era montar tudo o mais original possível. Concordo, acho bacana, mas é difícil. No Brasil é muito difícil você conseguir comprar tudo de um carro dessa idade original e que vai vir sem problema nenhum. É difícil. Vamos resolver, né? Não é por conta disso que a gente vai abandonar o projeto, não, muito pelo contrário. Vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo do que a gente estava precisando, mas a gente vai resolver tudo. Então, bora providenciar isso daí tudo, da questão da direção, poder subir motor e daí a gente vai montando tudo que a gente pode a mais. Toda a linha de combustível, linha de freio, tanque de combustível, motor, câmbio, pode subir para o lugar. Escapamento eu já vou poder colocar e depois a gente vai resolvendo o problema de ar-condicionado. Vamos ver o que a gente pode fazer agora e ir fazendo. Não vamos deixar o carro parado por conta desse problema não. Senão, esse carro só vai sair daqui ano que vem. Bora resolver esses problemas então e partir para o próximo. Mas enquanto todas as peças ainda não chegam, então, referente ao ar-condicionado, a gente vai montando o que a gente pode montar, né? O Johnny acabou de fixar o motor, agregado de motor, depois eu vou levantar para mostrar para vocês lá um reforço que a gente colocou lá no agregado, que é o que melhor funciona nesse tipo de agregado para tentar evitar a trinca do túnel de câmbio. A gente vai levantar para mostrar. O carburador foi substituído também porque esse carro não tinha ar-condicionado, agora ele vai ter ar-condicionado. O carburador, quando vai ar-condicionado, vão duas válvulas diferentes. Carro a injeção já está mais acostumado. Mas quando a gente liga o ar-condicionado, a rotação do carro sobe um pouco. Em sistema mecânico tem que ter alguma coisa parecida, porque se você ligar o ar-condicionado e estiver parado no farol, o carro pode até morrer. Então tem um sisteminha diferente também e a gente vai colocar isso daqui para funcionar em conjunto com o ar-condicionado. Parte interna do carro continua igual. A gente ainda fica dependendo da parte de ar para poder montar painel de instrumentos, carpete e tudo. A única coisa que o Johnny está terminando de montar é aqui a parte de boia de tanque de combustível.
A gente trocou toda a linha de combustível vindo do tanque até o motor. Mangueiras de respiro, todo aquele tipo de mangueira que trabalha com combustível, com o tempo ela vai ressecando, né? Então, como a gente está fazendo um trabalho completo, já vamos colocar todas as mangueiras novas, assim como nós compramos também um kit de mangueira de água. Todas as mangueiras de água com braçadeiras estão sendo trocadas para evitar dor de cabeça futura, né? Não vou nem dizer que as mangueiras estavam ruins, mas a mesma coisa. Há quanto tempo essa mangueira está trabalhando, aumentando, diminuindo temperatura? Vou colocar mangueira velha num carro desse? Besteira, né? Então fui lá no Mercado Livre e encontramos um kitzinho de mangueira legal, de boa qualidade, com braçadeira, estamos trocando tudo também. O que a gente precisa agora? Radiador. Basicamente, o motor funcionando, a gente precisa de radiador. E depois a gente vai acertar a parte de correias também, polia, mas aí já entra junto a parte do ar-condicionado, porque a gente vai ver a polia que vai vir no compressor do ar-condicionado. Então, chegando o radiador, que deve chegar ainda essa semana, a gente vai ligar e vai colocar esse carro para funcionar. Aí a gente começa a mexer em ar-condicionado, o ar-condicionado funcionando, o motor funcionando, a gente consegue montar painel de instrumentos, carpete, tudo lá dentro. Pode levantar, levantei. Vou mostrar um pouco a parte de baixo. E eu vou mostrar para vocês até o reforço, a travessa que a gente coloca ali fechando o agregado. O agregado desse carro, ele forma um U, né? Ele é um U, ele é aberto na parte de trás, voltada para o câmbio, ele é aberto. Então ali a gente tem uma travessa que a gente coloca exatamente para fechar o quadro. Ele cria uma rigidez maior e evita também a rachadura do túnel de câmbio. Então se a gente já fez um trabalho de funilaria, que a gente colocou uma chapa mais grossa ali no túnel e colocou essa travessa, vamos ver se a gente consegue evitar que esse carro volte a rachar. Ó, a travessa que eu estou dizendo para vocês é essa daqui. Deixa eu mostrar para quem não conhece o que é o agregado. Deixa eu clarear a imagem. Esse daqui é o agregado do motor. Nele vão fixar as bandejas de suspensão e o motor vai calçado em cima dele também. Esse agregado ele forma um U. Tem essa travessa lateral, essa dianteira e essa outra lateral. Aqui atrás ele é aberto. A gente coloca esse reforço ligando os dois pontos do agregado, ó, lado esquerdo para o lado direito. Isso daqui evita que o agregado faça isso, ó. Ele abra a parte de trás, tá vendo? Ele é um U assim. Se ele não for travado, ele pode ir abrindo a parte de trás, o que pode ocasionar rachadura lá no túnel. Então, colocando essa travessa, evita isso tudo. E aqui atrás, tanque de combustível também já no lugar. O tanque também foi substituído, foi trocado e a gente fez uma repintura nele aí, porque ele estava guardado em estoque já há muito tempo. Então a gente pintou ele de novo aí. Mas é isso, pessoal, o golzinho tá nesse estágio. Vamos esperar chegar o radiador para poder montar e funcionar o motor de novo. Bom, pessoal, então foi terminada a montagem, não totalmente concluída, mas a gente somente terminou a montagem que a gente precisava para poder mandar esse carro para fazer toda a parte elétrica. Então a gente montou tudo que vai na parte elétrica. As lanternas traseiras, a tampa traseira que tem as ligações, os vidros, as portas dianteiras com os vidros, retrovisores, porque esse carro vai ter retrovisor elétrico, trava elétrica, vidro elétrico. Na frente a gente só não montou os faróis, porque senão ia ter que chegar lá e ia ter que desmontar tudo de novo. Todas as peças elétricas que a gente não montou estão indo junto dentro do carro. Então a gente tem aqui parte de rádio, de som, buzina, os faróis originais que ele encontrou, CBE, faróis e piscas. Tem os faróis de milha originais também. Aqui tem iluminação desde porta-luva, capô, plafonier de teto, painel de instrumentos. Então esse carro vai voltar pra gente agora com a elétrica totalmente reformada, funcionando, pra gente aí sim poder terminar de fazer a montagem, tapeçaria, vidros, as rodas que vão colocar nesse carro tá linda. Nossa, linda, muito bom gosto. Colocou umas rodas show de bola.
Pô, cadê a finalização do GTS? Cadê o final do Gol que eu não acho? Não tinha finalização, não tem ainda a finalização do Gol. Tá aqui o GTS no seu estado atual. Eu vou explicar pra vocês. Esse carro faz uns 2 meses mais ou menos, saiu daqui da oficina para refazer toda a parte elétrica em uma oficina especializada na elétrica desse carro. Tinha muita adaptação em máquina de vidro, em fechadura, até a fiação o chicote principal lá tinha muita gambiarra no meio do caminho. Então esse carro foi para um outro lugar, foi feita toda elétrica, voltou para nós com a elétrica bonitinha, toda bem feita, bem acabada, tudo com conduíte, terminal novo de bateria, todas as conexões, trocou a caixa de fusível que vai lá embaixo do painel, não dá para mostrar, mas ela vai lá embaixo do painel, trocou também, fez a fiação completa nova, desde retrovisores elétricos, que esse carro não tinha, os vidros elétricos, fiação da parte traseira, de bomba, de tudo novo, tudo novo. A gente não faz esse tipo de serviço. É um serviço muito minucioso, detalhado, a gente não faz. Então ele indicou, o dono do carro na verdade levou para uma oficina que indicaram para ele, e eu vou te falar, tenho que falar, o serviço foi muito bem feito, tá de parabéns. O carro chegou pra gente de volta semana passada. O que a gente tem que fazer agora? O estágio atual que ele está com mecânica montada, toda funcionando, os faróis, piscas, suspensão montada. Ele voltou até com a luzinha do capô. Dá uma olhada se você encontra golzinho ainda com a luzinha, com o plafonezinho do capô. Montado, retrovisores elétricos funcionando, vidros elétricos. As maçanetas parece que a gente vai tirar mais uma vez para dar uma restaurada nelas. Estão meio feinhas. E parte traseira também montada. A gente tem que montar frisos laterais, os frisos das portas, das paralamas e laterais, para aí sim o rapaz que está fazendo a tapeçaria vir montar todas as forrações internas, carpetes, forro de teto, forro de coluna, bancos, e o interior ficar completo. Depois que ele montar todo o interior, a gente vem colocando vidros, para-brisa, vidros laterais. A gente tem que tirar e pintar de novo o aerofólio, que o aerofólio tá feião. A gente acabou montando ele para ir fazer a parte elétrica. E a gente vai tirar fora para pintar. Então basicamente falta pouca coisa. O serviço tá bem evoluído agora. Parte elétrica toda funcionando, graças a Deus. Então vamos só encher os pneus e colocar esse carro na montagem. Melhor, vamos fazer o seguinte, não vamos encher pneu não. Já vamos colocar as rodas e pneus novos para vocês terem uma noção da forma que esse carro vai tomar. Se liga como ele tá. Vê o que vocês acham se curtir esse jogo de rodas aqui, ó. E aí galera, dá a sua opinião. Qual roda vocês curtiram mais? Esse modelo réplica BBS ou orbital? Qual vocês acham que combina mais com o carro? Vou falar aqui minha opinião. Orbital em Gol, meu, é clássico. Com certeza não tenho o que falar. Essa roda aqui, modelo BBS, é um absurdo. Com certeza vai ficar show. Vou montar as 4 e descer, mas vai ficar show essa roda. Aqui terminando de fazer o balanceamento, né? Evitar trepidação na estrada. Quem não sabe, andar com carro balanceado faz toda a diferença. Carro desbalanceado, além de trepidação, pode danificar rolamento de roda, pode afetar suspensão. Então, fique atento. Se ele for fazendo a revisão do carro, alinhamento e balanceamento. É um serviço barato, vale a pena e mantém o carro sempre em dia. E aí? É de pirar ou não? Rodaram 17, calçada com 195. Deixa eu ver, pra não falar besteira. É 195, 40, 17. Meu, a altura do pneu ficou ótima. Agora vamos colocar o carro ali na rampa de alinhamento. Fica mais fácil pra gente poder montar os frisos laterais aí de paralama, porta, lateral, caixa de ar.
colocar ele pra lá. Vocês estão vendo aqui o carro em cima da rampa de alinhamento, mas não tem nada a ver com o mecânico que a gente vai fazer, tá? Eu acho que agora a gente vai fazer a etapa mais delicada de toda essa montagem. A instalação do jogo de frisos laterais. Isso daqui é um conjunto de peças, meu, raríssimo de se encontrar. E quem tem pede muito caro, mas muito caro. O jogo de frisos é totalmente original. Porém, ele já sofreu uma restauração, né? Você não acha um jogo de friso desse novo, original, acho que de jeito nenhum. Então o dono do carro encontrou esse jogo, mandou para fazerem uma restauração. Fizeram uma restauração, tinha alguns pontos de fixação quebrado, faltando, eles refizeram tudo. E agora a gente vai montar isso no carro. O jogo de frisos é completamente original, isso facilita muito. O único que não é original é o da caixa de ar, que ele não encontrou. E esse daqui tem uma fixação muito delicada, umas buchinhas de fixação de nada. Então a gente vai ter que inventar uma fixação melhor, porque só isso daqui não vai sustentar não. Só com isso daqui vai cair. A gente colocou o carro na rampa de alinhamento exatamente para ter um acesso mais fácil, ter uma altura melhor para trabalhar. Ó. Bem melhor do que trabalhar com o carro no chão. E melhor do que trabalhar com o elevador também, porque o elevador ia pegar bem aqui na caixa de ar, onde vai essa moldura da caixa, ia atrapalhar. Então o carro está no elevador somente por conta disso. Vamos fazer a instalação desses frisos, que isso daqui que vai dar isso que vai dar um destaque danado no carro, porém é a parte mais delicada também da montagem. Bora montar isso daqui com todo o cuidado do mundo. Tá dando um trabalho a mais, porque, mostra aqui, Marcelo. Como ele foi todo restaurado, cada pino de fixação está numa altura diferente. Então a gente fez um gabarito, o da lateral já foi instalado. Já furamos a porta e paralama onde vai ser instalado. E para evitar até que entre água, a gente colocou essas borrachinhas de vedação, ó, que vai assentar legal quando a gente colocar a porca lá por dentro. Mas o alinhamento tá ficando ok. A gente usou a fita aí de gabarito. É trabalhoso, quando você trabalha com peças assim recuperadas, você tem que inventar meio o que fazer para conseguir fazer o alinhamento perfeito, mas está ficando ótimo. O daqui da lateral só tá encaixado ainda, não tá parafusado lá por dentro. Ô Marcelo, aí a borrachinha eu vou te falar que dá até mais uma firmeza no negócio, quer saber? Aqui não tem porca nenhuma ainda, né? Não, tá sem porca. Já ficou até no lugar. Aí encaixa esse aí. Dá até uma firmeza maior. Embaixo ele só vai uma fita dupla face que a gente colocou aqui. Ah, você já soltou a dupla face? Ah, já tá colado então. Tá colado, embaixo tá colado. E agora é só entrar por dentro lá e apertar. E colocar as porcas. E as porcas não pode nem apertar muito pra ele não tá marcar. Encostou já tá bom. É a rolinha de pressão. Esse daqui também já tá colado embaixo? Tá. Na hora que você colocar a porca, eu acho que ele vai ficar meio afastado. Daqui, né? né? Bom, mas pelo menos o alinhamento dele aqui em cima ficou ok, ó. Certo, né? Perfeito o alinhamento. Também ficou bom. Junto com o gabarito que a gente fez. Pessoal, não trabalha mais. Restauração é assim. Tem uns desafios a mais, mas com calma, paciência, fica tudo certinho. Bora parafusar isso daqui agora e colocar lá do outro lado. Eu falei pra vocês que um dos trabalhos mais delicados da montagem seria a montagem dos frisos laterais, né? Engano meu. O Gol vai ficar aqui. E a gente vai lá pro outro lado, onde a gente está montando os frisos de alumínio que vão no para-choque.
A grande maioria dos golzinhos compra um filete de um borrachão com uma dupla face e coloca lá no para-choque, né? Mas o que a gente vai montar aqui não é nada de borrachão não, ele é de alumínio, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. O para-choque a gente já preparou ele, já fez os furos pros milhas, os de baixo, o superior. Tem que fazer o furo do milha de cima, né? O de cima só hora que E aqui, ó. Ó como vem os frisos de alumínio. Ele vem pintado na cor, bonitinho. Porém, ele vem reto. E a gente tem que fazer até o acabamento no final dele. Ele vai entrar no para-choque, tá vendo esses grampinhos? A gente vai ter que furar o para-choque e depois dobrar ele lá dentro. Então, o detalhe, o acabamento para montar esses frisos aqui, que vai ser o complicado. O dianteiro é dividido em 3 porque o para-choque tem 2 milhas que vão no meio. Esse daqui chega até ele. Vamos ver como é que a gente vai montar. Para começar, a gente tem que fazer um chanfro nele porque ele é reto, ó, e o para-choque faz a curva. Então a gente coloca ele aqui por dentro. Já fiz a marquinha dele. Vamos cortar aqui, ó, nessa angulação que a gente marcou, estão vendo? E depois a gente vai ter que descascar um pedaço dele. O que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Coloca o friso aqui no para-choque e faz exatamente o chanfro da curva do final do para-choque. Aí a gente descasca a pontinha e dobra para ele ficar com o acabamento fechado, igual a curva do para-choque. O difícil é conseguir fazer o ângulo exatamente, mas ele fica assim. E daí agora a gente vai colocando as presilhas nele para ele fazer a curvatura aqui no para-choque. Fizemos o ângulo no final do para-choque, colocamos as travinhas no friso. Agora é só furar dentro do sulco do para-choque onde vai ser colocado o friso. Vamos lá. Broquinha na medida correta para o frisinho entrar prensado, não ficar frouxo, né? E uma bem perto da curva para fazer o ângulo. Colocou o friso no lugar, ó. A travinha vem aqui pro lado de dentro e a gente dobra ela para prensar o friso no lugar. Aperta ele lá no lugar, Marcelo. Apertou? Apertei. E daí vai ficando no lugar. Agora que chegou a parte complicada, aquecer ele para ele fazer essa curva, ó. Os dois lados encaixados, ó, os dois laterais, com a travinha dobrada aqui dentro e do outro lado também. O acabamento no final dele ficou ótimo. Só que agora chegou a hora da verdade, ó. Ele parece um chifrão pra frente, tá vendo? O friso vermelho. Agora é a hora da verdade, a gente vai ter que dar uma aquecida nele. Ele é um friso de alumínio, tem uma pintura eletrostática. A gente vai ter que dar uma aquecida nele para ele amolecer um pouco e fazer essa curva. E essa curva. Bora lá. Pra quem não entendeu ainda, ó, essa espadinha vai dentro do friso, a gente regula a distância que a gente quer um do outro, depois ela encaixa aqui no furo do para-choque. Só que para fazer esse ângulo aqui, ó, essa curva, a gente vai ter que dar uma aquecida nesse friso para não trincar a pintura. E depois de muito cuidado, quase de 1 hora, voa lá. Friso 100% encaixado e sem espaços. Aqui ele fica um pouco solto porque aquela almofadão do farol de milha volta a prender ele no lugar de novo. Mas tá aí o para-choque, friso montado. Você viu o detalhe aqui na curva, né? Se não fizer o aquecimento, perigoso rachar o friso ou a pintura. Então se atenta quando for montar um friso desse, o aquecimento aqui na curva é fundamental.
Mas dá outra cara do que aquele frisinho colado, né? Dá outra cara. Montado, veio o que vocês acharam, ó. Deu trabalho, a gente ficou a manhã inteira montando, acabou de montar. Aí me aparece o Marcelo aqui, ó. E aí, vamos chanfrar o traseiro pra montar? Bora. Tudo aqui requer um cuidado extra, né, na hora de montagem de molduras, aerofólio que o Marcelo tá colocando agora. Tudo requer uma montagem bem cuidadosa. Alguns itens a gente tem que montar e desmontar algumas vezes. Mas o carro tá tomando forma. Vocês estão vendo aqui que ele tá um pouco fosco porque a gente vai fazer um novo lixamento e um polimento nele. O capô já foi lixado e polido novamente. E o restante do carro também será. A parte interna do carro não foi a Tony Mac que fez. Tá aqui os bancos, carpete, foi tudo refeito. Forrações de porta, forração de teto. Veio uma outra empresa e fez o serviço aqui. Fez a montagem, reformou, restaurou todos os bancos, as forrações e fez a montagem. O painel teve que ser removido novamente porque ele tinha uma trinca no meio do painel, o dono quis mandar para arrumar, então a gente tirou novamente e ele vai vir somente a capa para a gente colocar. O resto tá tudo aqui porque a gente teve que montar para verificar a temperatura, funcionamento de ventoinha, esse tipo de coisa. Aí montando o painel, a gente faz a verificação do ar-condicionado e carga de gás, funcionamento do ar-condicionado. Mas tá aí, o Golzinho tá tomando forma. Dando um talento aqui na parte interna, na elétrica, porque ele foi para fazer a elétrica em um lugar, mas não... Tava meio feião, então a gente tá colocando uns conduítes, isolando alguns cabos que estavam soltos, pra gente aí sim poder colocar o painel definitivamente. Não aguento mais colocar e tirar esse painel do carro do lugar. Mas tá tomando forma. Acho que quando esse carro for embora, acho que até o Marcelo vai dar um aleluia aqui. A parte externa dele tá praticamente toda montada. A gente vai ter que refazer um polimento nele inteiro, mas ele já tomou uma boa forma. Vocês acompanharam aí durante a evolução do vídeo. Mas tiveram coisas que a gente teve que trocar novamente. Esses faróis de milha Lucas Rossi original, a gente teve que trocar porque ele não tinha vindo mas era um paralelo. Tem mais alguns detalhes. Na hora que a gente estiver finalizando, eu explico tudo pra vocês. A entrega do carro vai ser realizada hoje. Confesso que eu tô até um pouco tremendo. Não liga se a imagem tremer na câmera, a estabilização do câmera tá ligada, tá? Eu que tô tremendo um pouco porque realmente foi um desafio muito grande fazer esse carro, foi uma responsabilidade muito grande fazer esse carro. Porque desde o primeiro vídeo que a gente lançou, ele já teve uma visibilidade muito alta. E o dono do carro, que é o Marcelo, é uma pessoa que, a gente vem conversando muito ao longo do tempo. Ele confiou muito no trabalho da Tony Mac. Queria agradecer demais a ele por ter confiado no trabalho, por ter trazido esse carro aqui através da Auto Super. Para quem não sabe, esse carro veio para a Tony Mac através da Auto Super. O Marcelo tinha mandado esse carro lá para ele, se não me engano, quando comprou. Eu não lembro bem a história, porque já faz um tempo, mas parece que ele nem rodou com esse carro quando ele comprou. Mas o carro veio aqui pra gente, uma responsabilidade enorme de fazer uma restauração dessa com troca de assoalho, como vocês acompanharam. Quem não viu todos os vídeos, procura aí na playlist do YouTube da Tony Mac, Gol GTS. A gente tem, esse eu acho que é o 5º vídeo. Na verdade a gente fez até pouco vídeo, né? Esse carro dava muito conteúdo. A gente fez uma restauração completa no GTS 88. Completa. Tiramos tudo, deixamos o carro na lata, viemos fazendo funilaria, trocando assoalho, reparando, arrumando os reparos mal executados anteriormente. E foi um desafio muito grande, porque,
Linha Volkswagen, Gol GTI, GTS estão fazendo a rodo por aí, então cobra-se mais, né? É uma responsabilidade a mais a nossa qualidade do serviço e a gente está aqui para mostrar exatamente isso para vocês. A Tony Mac é uma oficina de 50 anos no mercado. Ela começou como mecânica, partiu para funilaria. Nós já fizemos uma porção de restaurações, principalmente muscle car americano, que tinha um cliente próximo que ele comprava o carro lá, mandava para a gente restaurava e ele comercializava, vendia. Então nós já fizemos Mustang, Mercury Cougar, Dodge Dart, que mais? Que carrinho que veio aqui? Mustang já vieram alguns, confesso. Fusca nós já fizemos alguns. Linha Volkswagen, GTI, GTS. Primeiro, esse daqui foi o primeiro que nós fizemos. Então, chega de falar, vamos mostrar o resultado para vocês. Chegou a hora da entrega final, porém o carro quando fica muito tempo na oficina ele fica imundo, fica uma sujeira impregnada no carro. Então nós confiamos num novo parceiro que, de seguidor se tornou parceiro. Eu vou até explicar para vocês por quê. É o Ronaldo do Estúdio Car Market, queria agradecer ele também por ter tornado isso daqui viável. O estúdio dele é Estúdio Car Market, ele é um detailer, ele faz tanto parte de vitrificação, higienização, técnica, lavagem técnica de motor com aplicação de verniz, trabalho show de bola. E deixa eu explicar para vocês porque de seguidor ele se tornou parceiro. Eu já segui o Instagram dele, é o Carro Novo de Novo. Quem não conhece lá, quem não conhece ainda, entra lá no Instagram, Carro Novo de Novo, começa a seguir, dá uma olhada no nível de trabalho que ele faz. É impressionante. Tem alguns carros que foram de enchente lá, de uma época aqui em São Paulo que começou a ter enchente, faz uns 3, 4 meses, e carro que cobriu até o teto, e ele fazendo e entregando o carro, trabalho lindo de se ver. E por que eu confiei nele? Tanta gente vai falar, pô, deu oportunidade para um seguidor, dá para os outros também. O Ronaldo tem uma história bacana, a gente conversou muito, principalmente lá na Automec, onde eu conheci ele pessoalmente, só acompanhava ele pelas redes, mas quando eu conheci ele pessoalmente foi lá, a gente conversou bastante, dá pra ver que é um cara sério, um cara dedicado. Ele largou a vida dele, o que ele fazia antes, que ele era da área de TI, que não tinha nada a ver, para se dedicar à paixão, a paixão dele que é carro. Então dá pra ver que é uma pessoa esforçada, dedicada. Ele já tá nesse ramo fazem 6 anos, mas não é fácil você simplesmente mudar de ramo assim no meio da vida. Você tem que ter uma responsabilidade e uma certeza muito grande. Então dei um voto de confiança e ele nos surpreendeu. O nível de serviço que ele fez surpreendeu. Então fica a dica aí pro pessoal que quer fazer um detailer no carro, um detail completo no carro, uma higienização técnica, uma vitrificação. Estúdio Car Market, fica a dica aí pra vocês, que ele vai aparecer bastante aqui no canal do Tony Mac. Pra quem tava com saudade do Gol, é esse estágio que estamos. O carro por fora foi completamente montado, rodas e pneus instalados, ela ficou linda com essas BBS 17. Frisos laterais montados, vidros, o carro tá todo montado, parte externa. Parte interna, novamente voltaram a acontecer alguns problemas com a tapeçaria. Lembrando que a tapeçaria foi toda feita em um lugar, a parte elétrica num outro lugar, e nós fizemos toda a funilaria, pintura e montagem do carro. Então ainda existem alguns problemas na parte de tapeçaria e na parte elétrica do carro. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o nosso trabalho, a gente vai concluir, fazer todo o acabamento, fazer a entrega do carro e posteriormente o cliente vai levar esse carro onde foi feita a elétrica, onde foi feita a tapeçaria, para estar corrigindo esses detalhes finais. A parte externa do carro está desse jeito e a parte interna que a galera gosta de ver. Os banquinhos Recaro, lindos, com todos os tecidos originais da época do GTS. E o probleminha que nós tivemos ainda na tapeçaria foram nos forros de porta. Então ele vai embora sem os forros de porta. E alguma coisa na parte elétrica, o ar-condicionado ainda não está funcionando. Parte de chave de seta aqui está dando alguns probleminhas. Mas a gente vai fazer a nossa entrega. Infelizmente ele ficou emperrado em várias etapas por problemas de peças, por problemas de terceiros que iam executar algum serviço, como ar-condicionado, como parte de tapeçaria, como algumas peças de acabamento que faltavam. Então ele prorrogou o prazo demais. Mas esses são outros 500, é só uma dica que eu dou para quem quer restaurar um carro desse. Vai atrás de tudo, verifica tudo, compra tudo que precisa. Tem tudo em mãos, vai lá e começa o carro. Tá nessa etapa, tá nessa situação, porém o carro tá num estado sujo, né? De ficar muito tempo em oficina, normal. O carro que fica em oficina é um ambiente sujo. Então a gente tá aqui hoje para fazer uma
lavagem técnica, uma higienização completa, interna, externa, cofre de motor. E para isso eu vou chamar um seguidor da Tony Mac, que veio atrás, conversou com a gente já há um bom tempo. A gente começou a acompanhar o serviço dele e a gente está confiando o primeiro trabalho que a gente está fazendo de restauração completa ao Ronaldo do Estúdio Car Marquette. Ronaldo, chega aí, beleza? Tudo bom? Bem? Meu, o Ronaldo já era seguidor da Tony Mac, ele sempre acompanhava nossos vídeos e a gente começou a acompanhar o Instagram dele. Quem não conhece o Instagram dele? @carro novo de novo. @carro novo de novo. Quem não conhece, entra lá no Instagram, dá uma olhada nos serviços que ele faz. Eu já acompanhava há um bom tempo, desde que ele começou a entrar em contato com a gente. E recentemente, sei lá, cerca de uns 3 meses atrás, a gente teve aquele problema de enchente em São Paulo. Sim. E eu vi alguns carros que cobriu até o teto. Que eu sei o quanto é difícil fazer um carro de enchente quando chega aqui, que é só carpete, bancos. Muitas vezes a companhia dá até perda total no carro. Mas o Ronaldo fez esse carro, eu vi esse carro e confiei no trabalho dele. Eu tô aqui para mostrar o trabalho dele para vocês e pra gente avaliar também, eu junto com vocês, o que ele vai fazer. Explica um pouco, Marcelo, ou Ronaldo, o que a gente vai fazer nesse carro? No caso aqui, Gui, a gente vai fazer uma higienização interna completa, né? Limpar tudo por dentro. Depois a gente vai fazer a aplicação da oxisanitização para poder estar limpando aí. Higienizar todo o sistema de ar-condicionado. Tirar cheiro. Mesmo que o ar não está funcionando, a ventilação funciona, ele só não está gelando o ar-condicionado. Isso não impede de fazer, não tem problema. Sem problema nenhum. Aí a gente faz só no quente mesmo. Sim. E depois a gente vai fazer os acabamentos detalhados nas partes plásticas do carro. Aí, no caso, a lavagem do motor com a aplicação do verniz. Né? Que é a parte que eu acho mais bonita, né? A aplicação do verniz. É um produto específico para lavagem de motor automotivo. Não é aquela lavagem que a gente vai no posto, o pessoal mete um diesel, depois fica cheirando pra caramba, fica engordurado. Não, é um produto específico para isso. Isso, aí no caso vai proteger aquilo que seria a parte plástica, não vai dar oxidação na lataria. Nos metais. Isso, vai dar uma proteção geral e aí aquilo lá, a gente pode deixar ele tanto fosco quanto brilhoso. Aí vai depender de como a gente vai ver aí. Eu opto por brilhoso. Eu opto por deixar ele mais brilhoso, mais carregado. A ideia é o carro sair daqui todo brilhando. Então vamos lá, o Ronaldo vai começar a fazer, vocês vão acompanhar, a gente está colocando uma câmera ali bem posicionada, vocês vão acompanhar tudo que ele vai fazer e vamos avaliar junto comigo se o Estúdio Car Marquette tá profissa, vai fazer os carros da Tony Mac. Eu tenho certeza que o Ronaldo vai se dedicar muito e vai ficar show. Com certeza. Beleza? 10. Vamos lá, Ronaldo, valeu. Vamos nessa.
Galera, trabalho do Ronaldo finalizado, depois eu vou mostrar em detalhes para vocês o serviço que ele fez e até vou explicar um pouquinho por que eu confiei nesse cara para vir fazer o serviço aqui. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Show de bola, valeu pelo serviço, valeu pelo carinho com o carro. Galera, precisando de alguma coisa, ó, se liga. Estúdio Car Marquette. Todo o detail do carro, polimento. Você faz vitrificação lá também? Sim. Faz vitrificação também? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês acompanham tudo que ele faz. E segue no Instagram, Carro Novo de Novo. @Carro Novo de Novo. Valeu. Não tô entendendo nada, né? Pô, o Gui tava falando do carro quase pronto, agora tá mostrando o carro na chapa de novo. Galera, esse daqui é só um spoiler. Se vocês curtem muito o GTS, esse daqui é só um spoiler de um GTI que nós estamos restaurando. Tá aqui em fase de funilaria. Estamos trocando o assoalho também, igual foi feito. Pra quem não tá vendo, ó, o carro era amarelo. Cadê? O carro era amarelo, o assoalho é branco. Estamos trocando também o assoalho. Serviço parecido com o que a gente fez no GTS. Então, quem quer acompanhar, já se inscreve no canal e fica de olho nesse GTI amarelo 93. E tem muito mais coisa rolando também, ó. Ranger tá aqui, o chassi da Ranger tá aqui. Quem quer ver também a primeira Ranger preparada biturbo na lata, se inscreve no canal da Tony Mac e vamos procurar o GTS, porque afinal é dele que vai ser esse vídeo, né? Dá um ligue só. GTS 88 completamente restaurado e pronto para ser entregue. Hoje a iluminação não ajuda muito, o dia tá meio nublado, mas depois vão vir umas fotinhos aí no final que vocês vão poder acompanhar melhor o carro. Carro pronto, montado, detalhado. O que estava em nossas mãos conseguimos executar. E meu, acho que eu vou sentir falta desse carrinho aqui, hein? Esse carro ficou tanto tempo aqui na oficina, foi tanto desafio novo, que eu acho que eu vou sentir falta desse carrinho aqui na oficina. Mas tá aí, o carro tem que ir embora. O Marcelo já tá chegando para buscar ele. Espero que vocês tenham curtido todo o conteúdo que a gente gerou para vocês. Espero que vocês tenham curtido a restauração desse GTS, que, meu, como eu falei no começo do vídeo, foi um desafio enorme. Mas se eu for falar de linha Volkswagen, de linha GTS, GTI, é o primeiro. Nós já fizemos vários Fuscas. Eu restaurei uma vez uma Paraty completa, uma Paraty 83, que era da firma. Pintei ela de azul Subaru, coloquei um motor 1.6 0 novo na caixa, turbinado, injetado, mas a gente não tem nem fotos disso, né? Era coisa que acontecia há muito tempo que eu nem pensava em filmar, em nem tirar foto, nem nada. Então, o GTS foi o primeiro. Eu queria agradecer a todos que confiaram no trabalho do Tony Mac, agradecer a Auto Super que encaminhou esse carro pra gente, agradecer o Marcelo, dono do carro. Queria agradecer também a Pneu Store por tornar isso daqui tudo viável. Em GKs Elevadores, que dão uma baita força pra gente com equipamentos. A loja do mecânico, que fornece tudo, qualquer coisa que a gente precisa aqui dentro, a loja do mecânico tem. Então, se você precisar de qualquer coisa para sua oficina, entra lá na lojamecânico.com.br. Vamos nos despedindo do carrinho. Ficou lindo com essas BBS, né? O pessoal fala que BBS fica melhor com GTI e colocam a gota no GTS, né? Mas, meu, essa BBS fica linda em qualquer situação. A parte interna, eu falei tanto do Ronaldo do Estúdio Car Marquette, né? Mas a parte interna tá coberta. Vou mostrar o cofre do motor, que ficou lindo também. Restauração também partiu para a parte de motor, viu? Nós fizemos cabeçote desse carro, motor de arranque, fizemos a instalação de direção hidráulica e ar-condicionado. Fizemos uma pintura no bloco do motor. Tá aí. GTS prontinho pro seu dono agora curtir. E acredito que realizar um sonho, né? A gente falava bastante desde o começo que esse carro era um sonho para ele. Então, agora, Marcelo, ó, seja feliz que seu GTS está pronto.
Galera, eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a todo mundo, aos inscritos que acompanham o serviço da Tony Mac. Se você também caiu meio de gaiata aqui porque está pesquisando sobre Gol GTS, Gol GTI, dá uma olhada em todo o canal. A Tony Mac é uma oficina... Até a Globo tá aqui para filmar. A Tony Mac é uma oficina com 50 anos no mercado que acontece de tudo aqui dentro. Funilaria, pintura, mecânica, restauração. Se inscreve lá, ativa o sininho, sempre que a gente publicar alguma coisa nova, vocês vão estar recebendo aí no seu celular, na sua casa, tudo o que acontece aqui dentro de uma oficina de 50 anos no mercado. Valeu, obrigado, porque eu fui!